Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 31 a 32. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e semeou no seu campo. É a mais pequena de todas as sementes, mas, depois de ter crescido, é maior que todas as hortaliças e chega a tornar-se uma árvore, de sorte que as aves do céu vêm aninhar sobre os seus ramos. Palavra da salvação. Comentário: Mateus 13, de 31 a 32. São Jerônimo. O reino dos céus é a pregação do Evangelho e o conhecimento das Escrituras que conduz à vida, dos quais foi dito aos judeus: vos será tirado o reino de Deus. Mateus 21, 43. Este reino dos céus é, pois, semelhante ao grão de mostarda. Muitos entendem o homem que semeou em seu campo como o Salvador, que é quem semeia nas almas dos fiéis. Outros dizem que é o próprio homem que semeia em seu campo, ou seja, em seu coração. Quem é esse que semeia senão nossos sentimentos, nossos sentidos e nossa alma? Porque esta recebe o grão da pregação, alimenta a semente com o humor da fé e a faz germinar no campo de seu peito. Segue. É a mais pequena de todas as sementes. A pregação do Evangelho é o menor de todos os ensinamentos, porque não tem à primeira vista o aspecto da verdade, pregando um homem-deus, um Deus morto e o escândalo da cruz. Comparai semelhante doutrina com os dogmas dos filósofos, com seus livros, com o esplendor de sua eloquência e a arte de seus discursos, e vereis como a semente do Evangelho é a mais pequena de todas. Quando se desenvolveram os dogmas dos filósofos, não apresentavam agudeza nem vitalidade alguma. Um todo flácido e murcho surge com impetuosidade em hortaliças e ervas que logo secam e morrem. Mas a pregação do Evangelho, que parecia pequena no início, considerada tanto nas almas dos fiéis como em todo o mundo, não se levanta em hortaliças, mas cresce numa árvore, de sorte que as aves do céu, ou seja, as almas dos fiéis ou as virtudes de Deus, emancipadas da escravidão, vêm e habitam sobre seus ramos. Por isso segue, e chega a tornar-se uma árvore, de sorte que as aves do céu vêm aninhar sobre seus ramos. Eu penso que pelos ramos da árvore evangélica que cresceram do grão de mostarda, deve-se entender a variedade de dogmas sobre os quais descansam a multitude de aves de que acabamos de falar. Assim, tomemos nós as penas da pomba, a fim de que, voando para as coisas mais altas, possamos habitar nos ramos dessa árvore, fazer nossos ninhos nas verdades e, fugindo da terra, subir com prontidão para o céu. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 33. Disse-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha, até que o todo fica fermentado. Palavra da salvação. Comentário: Mateus 13, 33. São João Crisóstomo. O Senhor, para demonstrar a mesma coisa, diz-lhes a parábola do fermento. Disse-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento, que é como se dissesse: assim como o fermento muda toda a farinha em sua virtude, assim também vós mudareis todo o mundo. E reparai na prudência de Cristo. Dá como exemplo uma coisa própria da natureza, demonstrando que, se uma é possível, a outra também é. O Senhor não disse simplesmente coloca,
mas mistura, que é como se tivesse dito: também vós, quando fordes submetidos aos que lutarem contra vós, triunfareis sobre eles. E assim como o fermento se esfarela, mas não se destrói, e pouco a pouco muda toda a massa em sua própria natureza, assim sucederá em vossa pregação. Não temais as muitas perseguições que anunciei que virão sobre vós. Elas servirão para que brilheis mais e triunfareis de todas. O Senhor fala aqui de 3 medidas, mas este número determinado deve ser tomado em sentido indeterminado. Comentário: Mateus 13:33. São Jerônimo. Parece-me que a mulher que toma o fermento e o mistura representa a pregação apostólica, ou a igreja formada de diversas nações. Ela toma o fermento, ou seja, a inteligência das Escrituras, e o mistura nas 3 medidas de farinha, para que o espírito, a alma e o corpo, reduzidos à unidade, não estejam em dissonância entre si. Ou de outra maneira ainda, lemos em Platão que na alma há 3 partes: racional, irascível e concupiscível. E nós, se recebemos o fermento evangélico da Sagrada Escritura, possuímos na razão a prudência, na ira o ódio contra os vícios, na concupiscência o desejo das virtudes. E tudo isso é resultado da doutrina evangélica que nos deu nossa Mãe Igreja. Direi também a interpretação que alguns dão. Dizem também eles que esta mulher representa a Igreja, que mistura a fé do homem às 3 medidas de farinha, ou seja, a fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E quando toda esta fé fermentou, somos conduzidos não a um Deus tríplice, mas ao conhecimento de uma única divindade. Esta é, na verdade, uma interpretação piedosa, mas parábolas e interpretações duvidosas nunca têm autoridade de dogma. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 34 a 35. Todas essas coisas disse Jesus ao povo em parábolas, e não lhes falava sem parábolas, a fim de que se cumprisse o que estava anunciado pelo profeta, que diz: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei as coisas escondidas desde a criação. Palavra da salvação. Comentário: Mateus 13, de 34 a 35, Santo Agostinho. O evangelista disse isso não porque o Senhor nunca tenha falado literalmente, mas porque não há um só discurso completo em que não tenha expressado algumas coisas por parábolas, mesmo que nele tenha dito algo em sentido literal. Assim como muitas vezes se encontra todo o seu discurso esclarecido por parábolas, ao passo que nunca se encontra um discurso em que o todo seja posto de modo literal. Entendo por discurso esclarecido quando o Senhor fala de uma coisa e não passa para outra até que a tenha desenvolvido completamente. Algumas vezes, de fato, um evangelista apresenta num só discurso o que o outro menciona como tendo acontecido em circunstâncias distintas, seguindo não a ordem real dos acontecimentos, mas a de sua recordação. O próprio evangelista dá a razão de o Senhor falar em parábolas quando acrescenta: a fim de que se cumprisse o que estava anunciado pelo profeta, que diz: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei as coisas escondidas desde a criação.